Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje, gente, vai ser multiplicação de números inteiros, certo? Essa aula estará relacionada ao sétimo ano B, né? Que é a nossa primeira aula, né? Eu vou definir para vocês o que seriam essa operação de multiplicação, aonde você já sabe trabalhar, porque você desde do quinto ano de vocês, que você vem trabalhando diretamente com essa operação de multiplicação. Existem algumas propriedades também que vocês têm que saber da multiplicação, certo, gente? A mesma coisa que acontece lá na adição também de números inteiros. Então a gente vai continuar essa aula dessa forma, ok? E vamos lá. Bem, a definição de multiplicação, gente, é uma operação que se multiplica em parcelas. O que é que ele quer dizer com isso? Por exemplo, eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2. Quantas vezes o 2 se repetiu? 5 vezes. Ó. Por isso que eu coloco 5 vezes 2. A mesma coisa acontece com o 6. Quantas vezes o 6 se repetiu? 3 vezes. Se o 3 se repetiu 3 vezes, então eu vou ter 6 mais 6 mais 6, ele se repete 3 vezes. Então eu vou ter 3 vezes 6. Isso também acontece também com o 7. Então, se eu tenho aqui 7 mais 7 mais 7 é igual a 3 vezes 7, como vocês podem observar aqui. Então, a multiplicação é uma operação em parcelas, né? Ou seja, você simplificar uma expressão que teoricamente é considerada grande em uma pequena, para você fazer a operação e utilizar alguma outra forma de resolução para aquela questão. Ok, gente? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu vou trabalhar um pouco aqui sobre algumas propriedades que vocês já sabem, né? Que propriedades são essas, né? Vocês sabem que a propriedade e a multiplicação, ela é modelo da propriedade comutativa, como vocês podem observar, né? Associativa e o elemento neutro. Elemento neutro. E vamos colocar também o de fechamento, como vocês podem ver, ó. O de fechamento, né? Então aqui eu posso ter que tipo de propriedade? Comutativa, associativa, elemento neutro e de fechamento. Vamos fazer o seguinte, vamos representar como P1, certo? A propriedade comutativa, né? Vamos colocar aqui a propriedade comutativa e vamos trabalhar ela. Pronto. Vamos lá. A gente vai definir aqui, gente, o que seria aqui a palavra comutar, né? Então, o que é que significa aqui comutar, gente? Comutar quer dizer trocar, gente. Trocar, permutar. Isso numa linguagem matemática, né? Então, se aqui eu tenho um exemplo bem clássico para vocês, se eu tenho 8 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 8. Observe que o resultado aqui será o mesmo. Mesmo trocando os fatores, o resultado será o mesmo. Certo, gente? Já a propriedade P2, que é o que a gente chama de propriedade associativa, né? Essa propriedade associativa, né, que ela vai chamar de propriedade P2, a gente vai definir aqui o que seria associar, né? A palavra associativa como vocês podem ver aqui, quer dizer associar, né? Associar. Então eu vou dar um exemplo bem clássico nessa propriedade. Se eu tenho aqui 8, não, vou botar outro nome. 6 mais daqui, ó, 6 vezes 3 vezes 2. Eu vou associar ele aqui, ó, associei, né? Então, se eu associar 6 vezes 3 e o resultado dele multiplicar por 2, vai dar-se o mesmo resultado. Então, 6 vezes 3 vezes 2 é a mesma coisa que 6 vezes 3 vezes 2. Certo, gente? Essa propriedade é o que a gente chama de associativo. A propriedade P3 é o que a gente chama de elemento
é o de elemento neutro. O que seria o elemento neutro? O elemento neutro da multiplicação é um número que você vai multiplicar por um outro número que dê o mesmo resultado. Isso é a propriedade de elemento neutro. Então, o que é que acontece aqui? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui. Tem que ser o número que multiplicado por ele mesmo, aqui, ó, por outro número, perdão, que dê um resultado 8. Então, o que é que acontece aqui? Se eu colocar 1 aqui, eu observo que esse elemento que eu estou querendo é 1. Se eu colocasse 9 vezes, de novo, tem que dar o resultado 9. Aqui também daria 1. Então, o elemento neutro da multiplicação é 1. Certo, gente? A outra propriedade, perdão, é o que a gente chama de P4, né? Já que essa é P3, a outra é P4. É o que a gente chama de fechamento, né? Propriedade de fechamento. A propriedade de fechamento, ela vai me dar da seguinte forma. Já que a gente está trabalhando isso dentro do conjunto de números inteiros, eu vou representar ela assim. Se 2 pertence a Z, como vocês sabem, e 4 também pertence a Z, então o produto de 2 vezes 4 também vai pertencer a Z. Fechou para uma única operação, né? Então, o que é que acontece aqui, ó? 8 pertence a Z, né? Um grande fato também, gente, um grande fato é que vocês também têm que saber as regras de sinais. Que regras de sinais são essas? Regras de sinais, ó. Então, que é a regra de sinais? E vocês têm que saber que na multiplicação, o sinal do número mais com o sinal do número mais sempre será mais. Aqui, menos, também na multiplicação, menos com menos também será mais. E se eu inverter os sinais, ó, o resultado é o contrário, é menos. Ó. Então, mais, menos com mais, menos, como está aqui. Essa é a regra de sinais que vocês vão ter que aprender. Vai ser importantíssimo vocês saberem essas regras de sinais. Então, mais com mais, mais, menos com menos, mais com menos, menos e menos com mais, menos. Então, sinais iguais, mais, certo? Sinais diferentes, menos. Então, tá aí, gente, uma dica para vocês. Na próxima aula eu venho com o exercício para a gente tirar as dúvidas de vocês de uma forma bem eficaz. Até a próxima aula.